Olá, amigos e amigas do Bio Agora. Estamos estreando hoje o Fala Aberta, o programa que vai levar para você mais conhecimento sobre política. E hoje estamos com um convidado especial. Hoje estamos com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é pré-candidato a vereador por Maceió pelo PT. Olá, Paulo Sérgio. Olá, Danúbia. Primeiro, é uma grande alegria de estar estreando esse programa, né? Que tem uma larga audiência, um número enorme de pessoas que acompanham, que assistem. Então, eu me sinto muito lisonjeado pelo convite e já agradeço de antemão. Conta um pouquinho a sua história de vida. Eu ocupei alguns cargos no governo do estado, na prefeitura de Maceió, sempre vinculado à área da saúde. Antes do campo de vista político, eu fui presidente do Sindiprev, da associação que precedeu ao Sindiprev, que é o Sindicato dos Previdenciários de Alagoas. E ocupei alguns cargos de comissão do governo Ronaldo Lessa, governo Cátia Borne, dentre os quais eu fui secretário adjunto de saúde do estado, secretário adjunto de saúde de Maceió, eu fui diretor do maior hospital público do estado de Alagoas, que era o Hospital Escola José Carneiro, que hoje é a unidade de emergência. Sou funcionário concursado do Ministério da Saúde e vivo na labuta da saúde, perseguindo a melhoria dos índices sociais que ainda são constrangedores. Como seria a contribuição sua lá no Parlamento de Maceió para o aumento dessa... Olha, primeiro te dizer que esses índices são perversos, não é? Maceió detinha 27% da cobertura da atenção primária. A atenção primária é o básico, como o próprio nome diz, a atenção básica que chamam no jargão técnico do Sistema Único de Saúde. Na verdade, essa questão se relaciona à primeira consulta, a um pré-natal bem feito, o que garante que eventos danosos para a criança e para o futuro jovem seja evitado. A questão da vacinação, que a gente vive um dilema muito grande com a vacinação depois dessa questão da pandemia, essa coisa toda. Então, Maceió realmente deu uma melhorada nos últimos 8 anos. Nós saímos de 27% de cobertura para próximo a 50%. Só que, para que a gente saiba se isso realmente é um ponto positivo ou não, a gente tem que fazer comparativos com outras capitais. E eu não vou fazer comparativo com cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Vamos comparar com uma menor que a nossa, que tem uma população de 60% da população de Maceió, que é Aracaju. Aracaju tem 90,2% de cobertura. Então, Maceió realmente, em que pese todo esse cuidado de asfaltar, de cuidar dessa parte de logística, de estrutura urbana, a parte mais importante, que é cuidar do cidadão, nós deixamos muito a desejar. Se a gente dividir o Benedito Bentes 1 e o Benedito Bentes 2, no Benedito Bentes 1 só tem um posto de atenção primária. No 2 você ainda consegue ter, nos conjuntos, várias unidades básicas de saúde atendendo o programa de saúde da família. E aí a gente tem todo um problema de deslocamento, a gente tem todo um problema de saneamento ainda, de urbanização das grotas. O que é que você, enquanto chegar lá no parlamento, tem pra gente, né? Lá do Benedito. E eu falo com muita propriedade porque eu sou moradora do Benedito Bentes. Benedito Bentes é um bairro que todos nós amamos, né? Olha, veja bem, mas o drama não é só do Benedito Bentes. Você trouxe a grandiosidade do Benedito Bentes, a dimensão extraordinária que é aquele bairro, que é quase uma cidade. Talvez, se não fosse Arapiraca, seria a segunda maior cidade de Alagoas, afora Maceió. Na verdade, Maceió, todos nós sabemos, tem 50 bairros, tem 8 regiões administrativas. E todos os bairros, independente do seu tamanho, padecem dos mesmos males, das mesmas mazelas, da mesma falta de olhar governamental. Você tem uma coisa que eu queria te dizer já agora, sem cortar a linha de raciocínio. Eu tenho andado como pré-candidato a vereador por Maceió, visitado os bairros todos, e uma das coisas que eu tenho mais me constrangido é que o eleitor, faz pedidos, não faz pedido de dinheiro, porque a campanha da gente não tem esse perfil, né? Até porque isso constrange o cidadão, ele não quer se vender, mas principalmente, sobretudo, a questão de pedidos de coisas elementares. Eles pedem, doutor, o senhor tem condição de arranjar uma consulta para minha filha? Tem condição de arranjar um exame, uma tomografia? Isso é um absurdo, não é? Então, na ausência do poder público, graçam esses pedidos que são deprimentes. Então, o Benedito Bentes realmente tem, pela sua dimensão, graves problemas
E eu garanto uma coisa, esse mandato é uma missão que eu quero assumir de diuturnamente cobrar do prefeito, que foi eleito agora em outubro, postura de respeito à cidadania, sobretudo aos mais vulneráveis, para que o acesso à consulta seja garantido, que haja realmente um incremento da questão da cobertura, porque se a atenção básica é a principal porta de acesso ao sistema, ora, Danúbia, nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda está discutindo o acesso à consulta. Isso já devia ser discussão de um passado muito ido, muito para trás mesmo. E, no entanto, nós estamos discutindo com tanto avanço da tecnologia, da medicina, de todas as áreas da saúde pública, da área que cuida do ser humano, nós estamos discutindo acesso, consulta. É uma coisa que realmente vou disponibilizar, caso eu mereça o voto do cidadão de Maceió, vai ter um mandato popular de cuidado com o cidadão e cobrança diuturna ao prefeito para que assuma as suas responsabilidades e cumpra aquilo que a Constituição assegura, que é direito igual a todos os cidadãos, e o Sistema Único de Saúde preconiza isso e nós vamos lutar para que isso tenha consequência. Vários partidos progressistas tentando, né, chegar a obter o êxito de vencer a majoritária. E aí a gente sabe que o seu partido tem um impasse, né? Um impasse da retirada da candidatura, né, para apoiar o grupo majoritário. E aí, como é que vocês têm discutido isso? Vocês veem com bons olhos? Vocês não veem com bons olhos? Política é a arte da conversa, é a arte do diálogo. Então, nenhuma porta pode ser fechada. Há de se entender que nós disputamos uma eleição onde temos um prefeito com uma larga popularidade e que a gente tem que nos conversarmos ao excesso, até esgotar todas as possibilidades. A nossa federação, que não inclui só o Partido dos Trabalhadores, o Partido Verde e o PSOL, né? Nós desde cedo, nós já democraticamente, o partido tem essas instâncias, você sabe disso, não é um aglomerado de pessoas, como tantos outros, sem desmerecer os outros, mas essa é a realidade. Então, nós discutimos e chegamos à conclusão por unanimidade que Ricardo Barbosa é o nome ideal para, nesse momento, defender o legado de Lula em Maceió. É uma cidade que se fala muito que é Bolsonaro. Essa discussão de bolsonarismo e lulismo não cabe nesse momento, porque a gente está aqui em defesa da população de Maceió. Mas, como cidadão, a gente também não pode fazer de conta que essa polêmica, que essa polarização não existe. Aqui também existe, né? Porque Maceió é uma cidade bolsonarista. Foi 56 a 44, então não é tanto assim. Se você computar dois para cima, dois para baixo, tem quase um empate técnico. Mas essa não é a discussão que permeia esse momento. Há uma pressão lógica, uma pressão aceitável do governador, do pessoal do MDB, para que o nome do Rafael Brito, que é uma pessoa que a gente quer muito bem, encabece a chapa e o PT e a Federação Brasil da Esperança, que é essa nossa, possa oferecer o vice. Já se foi feito. Então, fazendo, porque nós vamos ser o vice se a gente não pode ser o cabeça e ele ser o vice? Essa discussão está se dando no âmbito nacional dessas grandes instâncias partidárias, e eu tenho certeza que ao final e ao cabo vai prevalecer o senso comum do momento político que a gente vive. Se tiver que juntar os dois para que a gente possa fazer um papel melhor na eleição e possa enfrentar a gestão de JHC de uma forma mais intensa e mais forte, que assim façamos. E se nós entendamos, como até agora tem prevalecido esse entendimento, de que nós temos que caminhar dentro da federação com o Ricardo é o nosso candidato. Ricardo Barbosa é o candidato da federação, e eu defendo a tese de que Ricardo mantenha a sua candidatura, de que a federação mantenha a candidatura de Ricardo, e nós vamos para o embate. No segundo turno, se houver, e a gente vai fazer tudo para existir, a gente então pode se juntar, quem tiver mais votos se junta e nós fazemos uma aliança para o segundo turno. Toda aquela polêmica que houve, né, com a entrada da vereadora Teca Nelma no PT, alguns grupos negavam a entrada dela, outros viam com bons olhos, e agora tudo meio que se resolveu. Nessa discussão interna, vocês acham que vocês partem do mesmo patamar para a disputa para a Câmara Municipal, ou você acha que há uma disparidade, alguma preferência aí no meio do caminho?
Essa foi espinhosa, mas repórter, a gente precisa... jornalista inteligente, quer deixar a gente na saia justa. Eu não vou ficar na saia justa. Não, jamais. Tenha querido me botar. Olha, eu fui uma das vozes, para ser sincero, que não concordei com a entrada, pelo menos da forma como se deu. A Teca podia ter entrado no partido antes, foi cogitada essa possibilidade. Eu não fazia aqui cena de agora ser o cara que aceitou tudo. Eu fui uma das vozes contra essa entrada da forma como foi. Mas, posteriormente, à luz do momento político, ela tem se colocado na Câmara de Vereadores com a postura que é próxima do que nós pensamos, né? Tem enfrentado o conservadorismo da Câmara de Vereadores de Maceió, que todos nós conhecemos. Não vou precisar descer aqui, que todo mundo sabe o perfil de cada vereador que está lá, sem desmerecer qualquer um, eles defendem o que eles pensam. Mas, assim, ela sempre esteve próximo do que nós defendemos. Então, seria injusto que a gente não aquecesse para maturar a discussão, conversar sobre isso. Ela traz uma votação, além dela trazer esse perfil que se assemelha ao nosso, não é de, não, ela teve em outro campo e agora se rendeu, se converteu. Não, ela sempre teve nesse campo, não é? Ainda que não no PT, mas no campo das ideias mais progressistas. Então, quanto a isso, não teve nenhuma dificuldade. A dificuldade foi para nós, como é um partido e tem instâncias, a gente foi discutir. E ela traz uma excelente votação para a federação, e isso não pode ser desprezado, né? Ela já garante o mandato da gente. Se a gente tem um mandato hoje, que é do Valmir, nós temos 2 de certeza e estamos trabalhando para ter a terceira vaga. Quer dizer, se nós fizermos o terceiro candidato, o terceiro vereador, que eu acredito que seja possível, já pensou uma bancada nós pularmos de uma vaga para 3 vereadores com o mesmo perfil? Então, essa é a visão. Em relação à questão de como isso modificou as forças eleitorais dentro do partido, obviamente teve um impacto. Porque ela tem uma votação sempre na faixa de 6, 7 mil votos, que é o que é esperado agora, mas ela trouxe essa votação para a federação. Nós estamos, assim, teve aquele primeiro momento de desconforto, mas nós reagrupamos desejos, experiências, expectativas. Eu acho que o momento agora é muito positivo, ela está muito bem recebida, muito bem acolhida, nós já conversamos. É uma pessoa da melhor qualidade, conheço Tereza Nelma e Renato desde o tempo que eu estava no governo do estado, na gestão Ronaldo Lessa, tenho com eles uma relação de profundo afeto. Então, Teca está aqui, inserida no processo, e nós estamos correndo para disputar a terceira vaga, né? E a segunda e a terceira vaga. Então, temos que enfrentar o poder político, o poder econômico, percorrendo numa eleição que é totalmente diferente da eleição, de todas as eleições. É a eleição do corpo a corpo, é a eleição da visita, é a eleição de apertar a mão, não é a eleição do comício, das redes sociais sim, mas não é essa coisa maior, é uma coisa do contato direto. Eu, por exemplo, saio todos os dias e faço 5, 6 visitas das pessoas com as quais eu trabalhei, das pessoas com as quais eu tratei, que eu cuidei, e a repercussão tem sido positiva. Acredito que nós possamos ser, junto com esse desenho do PT, uma grande surpresa em Maceió. Mas o que é que você tem sentido, entendeu, dessa proximidade, de fazer visita cara a cara, né, de pegar na mão, abraçar, de sentir o povo? A palavra-chave é pertencimento. As pessoas precisam ser ouvidas, querem ser abraçadas, querem conversar olho no olho. Porque o que sempre graçou aí, o que sempre prevaleceu foi o candidato Copa do Mundo. Aparece a cada 4 anos, promete mundos e fundos, mais fundos do que mundos, sem nenhum trocadilho. E, na verdade, graças a Deus, esse perfil tem mudado, né? Então, esse negócio de cadastro, onde tem 10 candidatos e os 10... tem um eleitor que está o nome nos 10 cadastros, não vai funcionar, né? Então, assim, há de se chegar a esse ponto, essa inflexão, de que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais esclarecida, que o eleitor, que o cidadão, porque o eleitor é temporário, que o cidadão, quando precise do governo, precise do Estado, não é do governo, precisa do Estado, no Estado não o Estado de Alagoas, o Estado como gestor da coisa pública, né, que precise, ele não seja obrigado a se deslocar a um desses institutos de bairros
Quando as consultas faltam nos postos, ele encontra nos institutos consultas, exames e tudo. Que eles continuem fazendo o trabalho desse, se for meritório, mas que o poder público possa responder a essas necessidades básicas e não tão básicas assim. O Brasil tem 5.565 municípios, não é? O índice de desenvolvimento humano de Maceió é de 0,72. Maceió ocupa a posição 1266. É uma situação vergonhosa, porque IDH é consulta, IDH é alimento, é cesta básica, é uma série de coisas. E não somente asfalto, não somente novas avenidas, que são necessárias para a mobilidade urbana, mas que o cidadão precisa das coisas elementares, básicas. Depois que nós pudermos suprir isso, então nós vamos para a fase das coisas mais supérfluas, daquele do circo, né? Agora é do pão do ponto de vista maior e não só do circo. Que tenhamos o maior São João do litoral, mas é preciso que nós tenhamos a maior oferta de consultas. Porque, por exemplo, o que é que o pessoal faz eventualmente? E esse aí é um ponto importante, vai conversando e vai puxando novelo. A questão dos mutirões de cirurgia. Mutirão é tudo aquilo que não foi feito a tempo. Mutirão é tentar resolver demanda reprimida. Demanda reprimida é falta de atuação do poder público municipal. Quantas pessoas em Maceió hoje, você que está me assistindo, que está precisando, agora mesmo eu estava vindo, me pedindo, doutor Paulo, pelo amor de Deus, eu tenho o meu filho, eu vou estar com o senhor, mas o meu filho precisa de uma cirurgia ortopédica. Gente, isso o poder público tem que responder. E eu estarei na Câmara, se tiver a honra de ter o seu voto, para cobrar que essa consulta, que esse exame sejam garantido a todos os cidadãos de Maceió. É impossível que a gente aceite uma posição de Maceió nessas condições de atenção básica precária, de IDH vergonhoso. Isso é deprimente, nos faz corar de vergonha as nossas faces. Foi um prazer enorme, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Foi muito esclarecedor todas as informações que você trouxe. Eu queria deixar aqui um tempinho, né, para você falar um pouquinho, fazer o seu apelo. Eu digo que o Fala Aberto é um programa de esperança, então leva o olhar, olho no olho, né, com os nossos telespectadores, para que eles, a sua visão de esperança para Maceió. Eu parto de uma frase que é simples, mas ela puxa muito no sentimento da gente enquanto maçoense. Eu sou maçoense da Gema, como chamava antigamente. Eu nasci da Praça do Pirulito. Eu cresci vendo pastoril Chegança na Praça do Pirulito. Então eu tenho tudo a ver com Maceió. Além de, o mar é o meu mundo, né? Maceió é a minha vida. Quando se fala em lixo, por exemplo, né? Mas a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Então, eu estou nessa luta, abrindo mão dos meus compromissos diários para oferecer a minha experiência, tudo que eu passei na minha vida nesses anos, nos ambientes de saúde pública, respondendo às demandas, reconhecendo quando o poder governamental não tinha resposta, pedindo desculpas à cidadania e aos cidadãos. Eu acho que eu me sinto habilitado, qualificado e preparado para ser esse sopro de compromisso, de esperança em relação à população de Maceió. Tenha certeza, maceioense, que eu darei o que for de melhor de tudo que eu aprendi em prol de nós melhorarmos esses índices sociais que nos envergonham. Nós não podemos ter vergonha de morarmos nessa cidade. Essa cidade é extraordinária. Vamos cuidar da orla, mas vamos cuidar também dos mais vulneráveis. Esse é o meu compromisso. Muito obrigado, meu querido. Estamos à disposição para uma nova vinda sua. Fico muito sensibilizado. E quero agradecer ao pessoal todo, Alexandre, todo mundo aqui, o pessoal dos bastidores, tem um monte de gente assistindo a gente aqui nessa estreia, por ter me convidado para fazer a estreia desse programa, que na parte alta é um sucesso, em Maceió como um todo. Muito obrigado.